Recebemos hoje aqui na redação do jornal Potiguar Notícias o economista e marketólogo George Lau, com quem converso agora. George, em primeiro lugar, muito obrigado pela visita, tudo bem com você? Tudo bem, Pinto, é sempre um prazer estar aqui com você, a gente conversando nesse bate-papo sobre os diversos cenários da política e da economia local. Vamos começar pelo cenário, falando de cenário político, vamos começar pela capital do estado do Rio Grande do Norte. Como é que você vê hoje a situação o posicionamento do prefeito Carlos Eduardo Alves, que é candidato à reeleição? Ele está numa situação de ganhar no primeiro turno? Não, isso é praticamente impossível, né? Se bem que em política, e também em política não existe impossível, mas o que está acontecendo hoje na administração de Natal é que o prefeito Carlos Eduardo está administrando sem recursos. Os recursos que na gestão anterior dele, aproveitando o cenário de Garibaldi, presidente do Senado, e Henrique, muito bem postado na liderança nacional do PMDB, esses recursos vinham em profusão para cá, para Natal. Hoje não está acontecendo isso, até pelo próprio cenário político e econômico do país. Então, Carlos Eduardo tem uma difícil missão, né, que é tentar administrar sem recursos. E isso abre portas para uma nova entrada de novos atores na política local, no caso lá de Natal. Então, esta entrada não permite, no meu entendimento, que se tenha uma vitória acachapante no primeiro turno, até porque Natal é uma cidade multicultural e multipolítica também. No caso de Natal, tem vários nomes já colocados, do professor Robério, né? Agora do deputado Fernando Mineiro, a possibilidade ainda de Hermano Moraes se sair do PMDB, mas o fator Vilma de Faria parece determinante para possibilitar o segundo turno, ou não? Qual a sua avaliação? Eu acredito que sim, eu acredito que Vilma é um fator determinante e, inclusive, essa união PDT-PMDB, né, ou seja, Carlos Eduardo, Henrique e Garibaldi, ela está pondo em xeque a posição de Vilma. Então, Vilma não sendo contemplada, digamos assim, com a vice-candidatura, a vice-prefeitura, ela com certeza teria condições, teria capital eleitoral para se posicionar no município de Natal de uma forma muito interessante. Como é que você vê a posição do governador Robson Faria nesse cenário? Eu pergunto isso porque se Carlos for, outro dia entrevistando o senador Garibaldi Alves, ele disse uma frase que me chamou muita atenção. Se Carlos Eduardo vencer as eleições em 2016, ele é protagonista em 2018, ou seja, de certa forma, uma antecipação das eleições do adversário do governador Robson Faria. Carlos Eduardo seria o candidato, seria o oponente de Robson Faria de 2018 ao governo do estado. Você acha que pode haver esse sentimento de antecipação em 2016 em relação à eleição de 2018? Eu tenho certeza absoluta. Quando você trata, por exemplo, de geopolítica, nós temos, para usar um exemplo muito recente, nós temos na Síria uma disputa entre duas superpotências. Nós temos a União Soviética de um lado e os Estados Unidos de outro lado. Então, um fomenta os rebeldes e o outro a situação. Vai acontecer a mesma coisa aqui em Natal, né? Obviamente com as devidas proporções. As próximas eleições, que não são as municipais, vão ser decididas nessa primeira, certo? Então, o que é que vai acontecer? Carlos Eduardo, ele vai tentar, com a vitória em Natal, para se lançar governador na candidatura que enfrentaria uma reeleição de Robson Faria. Por sua vez, Robson Faria ele tem que lançar um candidato que ou ganhe ou deixe numa condição muito interessante para captar a votação desse candidato. O problema é quem? O Mineiro hoje está absolutamente desgastado por causa do PT e pelas posições que tomou de coerência com o partido, mas não de uma certa relação com o cenário político nacional e estadual. Outros candidatos se apresentam, mas não existe ainda dentro do grupo de Robson um nome que possa agrupar as forças existentes que o levaram a ser governador. Como é que você vê o cenário do município de Parnamirim? 3 nomes são colocados: o presidente da Câmara, vereador Ricardo Gugel, o secretário de Obras, Naú Ferreira, e o deputado Carlos Augusto Maia.
É uma situação muito diferente de Natal. O governador Robson tem aqui Ricardo Gurgel em primeiro plano e Carlos Augusto Maia em segundo plano. Até onde eu sei, a candidatura de Ricardo Gurgel tem a preferência do governador, certo? De qualquer forma, nós temos basicamente situação e oposição aqui no município de Parnamirim. O que é que deve acontecer? O atual prefeito, Maurício Marques, ele vai ter que enfrentar um outro desafio muito grande, que eu chamo de fadiga de material. Eles estão há 16 anos no poder com os benefícios e os malefícios de estar há muito tempo no poder. Então, essa questão que vai ser lançada. Nós temos uma outra questão muito interessante. Os candidatos de Maurício estão sendo permeabilizados em todos os locais, ou seja, ele está dispersando candidaturas de secretários, certo? Nos distritos aqui de Parnamirim. Como é que isso vai ser encarado pelos vereadores? É uma questão que tem que ser bem avaliada. Acredito muito hoje no capital eleitoral e nas ações específicas dentro desses distritos, né? E nesse ponto, a administração Maurício Marques, ela leva uma certa desvantagem pelas pesquisas que foram anunciadas aí, a má avaliação da sua administração, o que vai complicar muito para o candidato Naor, que, pelo menos a princípio, pelo que as pesquisas indicam, sempre é o último colocado. Jorge, como é que você observa essa questão da política eleitoral no Rio Grande do Norte? Você tem experiência em outros estados também do Brasil. É sempre assim, o debate em cima de nomes e menos em cima de propostas, de projetos, ou de planejamentos? Sempre. O Brasil é um país, ou seja, com raríssimas exceções, não existem partidos, existem nomes. Isso é um grande problema que nós temos, ou seja, você não tem com raras exceções, raríssimas exceções, eu conheço pouquíssimas, o país, os municípios, eles discutem nomes. Então você passa a apoiar nomes. Você não tem uma ideologia, você não tem um conteúdo programático para ser discutido nunca. E às vezes esse conteúdo é posto para ser discutido de uma forma até leviana, até porque eles nunca são cobrados posteriormente. Meu caro, para encerrar aqui, eu queria que você falasse do portal do turismo que você está empreendendo. Fala um pouco dessa ideia. O portal do turismo é uma grande reunião dos destinos turísticos do estado. Então, nós temos diversos destinos que são divulgados em sites distintos. Não existe um site que agregue todos esses destinos. Então, o portal do turismo será justamente a agregação desses vários destinos. Por exemplo, Santa Cruz, o turismo religioso, a Monte das Gameleiras, com turismo de aventura, Pipa, Ponta do Mel, Tibau, ou seja, todos esses destinos vão estar nesse portal, sendo divulgados através de imagens, de filmes. Nós vamos produzir materiais específicos para cada destino, com as suas belezas, com as suas peculiaridades, inclusive utilizando realidade virtual, ou seja, nós vamos filmar em 360 esse destino, que seria uma inovação aqui para o estado. Jorge, muito obrigado pela sua visita, pela entrevista. Boa sorte no seu projeto de turismo. Júnior, eu que estou inteiramente à disposição para voltar aqui sempre que for requisitado.